Caríssimos irmãos e irmãs, você que também nos acompanha pelo canal do YouTube, nós iremos iniciar a partir de agora a nossa formação bíblica, mais uma partilha. Como você deve saber, o mês de setembro no Brasil, ele é dedicado ao mês da Bíblia. Este ano, no Brasil inteiro, nós iremos aprofundar a carta de São Paulo aos Gálatas. E para que a gente bem possa iniciarmos essa meditação, nos coloquemos diante de Deus em oração, pedindo a Ele que nos conduza, que envie sobre nós o seu Espírito Santo, para que possamos fazer bem aquilo que é nos confiado como missão. Rezemos juntos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós os pedimos, Senhor nosso Deus, infunde em nós o Teu Santo Espírito, que Ele nos dê sabedoria, discernimento, maturidade e sinceridade, para que tudo aquilo que venhamos a fazer seja guiado por vós e voltado para vós. Tudo isto te pedimos por meio do vosso Filho Jesus Cristo, que convosco e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, como disse, setembro aqui no Brasil é o mês dedicado à Bíblia. E a Igreja nos convida neste mês, neste ano da graça de 2021, a aprofundarmos a carta de São Paulo aos Gálatas. E aí a gente já vai começar alicerçando esta formação dizendo quem são os Gálatas aos quais Paulo escreve esta sua carta. Os Gálatas é uma comunidade que fica na Ásia Menor. É um povo que migra aí no século III, no século IV antes da era cristã, que sai da Gália de um lado mais oriental, mais ocidental para um lado oriental. E eles fazem essa migração justamente por conta de guerras, de conflitos, por não terem mais a agricultura. Então eles saem da Gália, que fica por ali próximo à Espanha, a Gália onde hoje atualmente é a França, e vão para esta região chamada de Galácia, região esta que hoje é a Turquia. Então, meus queridos irmãos, este povo que se encontra na Galácia, eles são os migrantes. Agora, vejam, 25 antes da era cristã, o Império Romano toma conta desta área, deste território, e o anexa a um povoado um pouquinho maior, com 3 territórios: a Galácia, a Panfídia e a Licônia. Então aí se torna uma província da Galácia. É claro, sendo uma província, nós podemos identificar entre estes povos 2 partes bem predefinidas. A parte mais ao norte, que seria a Galácia étnica, com uma população muito rude, muito simples, uma população camponesa. Era uma população também muito belicosa, gostava muito de confusão, de guerras, de estar em atrito com outras pessoas. E a parte mais de baixo, chamada a Galácia política. Então, quando Paulo escreve esta carta à comunidade dos Gálatas, ele escreve justamente para esta parte dos Gálatas do norte. E por que Paulo escreve mais especificamente para estes povos do norte? Porque Paulo foi missionário, Paulo foi um apóstolo. Paulo é aquele que encontra-se com Jesus no caminho para Damasco e é envolvido numa luz
tão maravilhosa que Paulo cai. Paulo cai em si. Paulo é aquele agora que, de perseguidor dos cristãos, passa a ser o anunciador de Jesus. Então, Paulo faz ao menos 4 viagens missionárias. Na segunda viagem e na terceira viagem, Paulo vai evangelizar justamente nessa área aí onde se encontram os Gálatas do norte. Então, a carta ela foi escrita entre 52 e 54 da era cristã como uma exortação, como um puxãozinho de orelha a esta comunidade. E Paulo, segundo os estudiosos, e também por aquilo que a gente encontra no livro do Atos dos Apóstolos, Paulo, quando escreve esta carta, ele está em Éfeso. Vejam, Paulo passa 4 anos em Éfeso. 4 anos desses, 2 anos, Paulo passa preso. Então, Paulo, ele sabe muito bem o que ele está pregando, o que ele anuncia, porque é justamente por conta deste evangelho que Paulo anuncia, e é por conta destas discordâncias entre um grupo chamado judaizantes que Paulo vai encontrar-se preso. Por que Paulo escreve essa carta? Primeiro, vejam, tinham chegado à região da Galácia um grupo que tinha vindo de Jerusalém para monitorar o que estas pessoas nesta comunidade estavam realizando, que eram os chamados judaizantes. Que é isso, Genildo, judaizantes? Eram aqueles judeus que tinham se tornado seguidores de Jesus, mas seguidores de Jesus no sentido de que ainda estavam muito presos à lei de Moisés. Então, estes judaizantes tinham se tornado inimigos de Paulo justamente pelo fato de Paulo não exigir daqueles que não eram judeus o ato da circuncisão. Vejam, a circuncisão para o povo judeu era um ato de consagração. Toda criança do sexo masculino, ao 8º dia, depois de nascido, ele era levado ao templo. E lá no templo era feito como que uma operaçãozinha de firmose. Era cortado o prepúcio do bebê numa celebração muito bonita, muito rica, cheia de significado. E esta ruptura, esta quebra do prepúcio era chamada de circuncisão e simbolizava para os judeus a consagração deste menino a Deus. Era justamente neste dia que a criança recebia o nome. E então, Paulo tinha encontrado alguns inimigos neste grupo de judaizantes que queria que aqueles que fossem se tornar seguidores de Jesus primeiro passasse por este ato da circuncisão. E Paulo vai dizer, vejam, para nós que fomos e que somos judeus, nós passamos pelo ato da circuncisão, mas para estes que vão ser seguidores de Jesus, que recebem o mesmo Espírito Santo como nós recebemos, eles devem ser revestidos de nosso Senhor. E quando Paulo diz revestidos de nosso Senhor, já vem em nossa mente aquilo que há de pregação dos apóstolos. Para que alguém se torne cristão, era necessário se arrependesse dos seus pecados, se convertessem e fossem batizados para que o Espírito Santo fosse enviado. É o evangelho que Paulo vai pregar. E estes judaizantes vão justamente dizer aos Gálatas que este evangelho de Paulo é um evangelho incompleto.
E o pior de tudo, queridos irmãos, é que eles vão dizer aos Gálatas que Paulo não é apóstolo, porque Paulo não caminhou com Jesus. E aí Paulo vai pegar um ar danado. Paulo vai se aborrecer terrivelmente e vai dizer na carta que ele escreve aos Gálatas: quem pregar um evangelho diferente daquele que nós pregamos seja considerado um anátema, alguém que abandonou a fé. E é justamente por isso que esta carta aos Gálatas, ela é tão repleta de uma veracidade, de uma autenticidade do apostolado de São Paulo. Para que a gente não venha nos delongar por muito tempo, você que nos acompanha pelo canal do YouTube, eu vou colocar aí na tela para que você veja. O conteúdo da carta aos Gálatas, ela vai estar dividida em 3 partes. A primeira que vai do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 12, versículo 14, que trata justamente da defesa da apostolicidade de Paulo, a salvação que vem de Jesus e não da lei, o evangelho como fruto da revelação divina, a fidelidade que Paulo tem à igreja mãe e o choque que existe entre Paulo e Pedro, justamente porque Pedro, quando está entre os gentios, Pedro senta à mesa com eles. E quando chegam estes judaizantes, Pedro corre da convivência destes companheiros anteriormente, com medo de escandalizar aqueles que vêm de Jerusalém. A segunda parte da carta nós podemos dizer que vai do capítulo 2, versículo 15 até o capítulo 5, versículo 12, quando Paulo faz uma teologia bonita, minha gente, a teologia da cruz. É quando Paulo vai fazer uma defesa da justificação pela fé. E Paulo vai dizer, olha, a lei foi dada a nós como um pedagogo. E vejam, pedagogo no tempo de Paulo tinha um outro significado. O pedagogo era aquele escravo que levava a criança até o mestre, para que o mestre pudesse ensinar toda a sabedoria para esta criança. E ao final do dia, este pedagogo ia buscar a criança de volta para levá-la para casa. Então Paulo vai dizer, olha, a lei é para nós como um pedagogo. Ela nos conduziu até a Cristo. E a terceira parte da carta de São Paulo aos Gálatas vai do capítulo 5, versículo 13, até o capítulo 6, versículos 18, quando Paulo vai exortar a comunidade a viver no Espírito, vai exortar a comunidade a praticar as boas obras. Então, queridos irmãos e irmãs, hoje nesta introdução da carta aos Gálatas, nós fizemos uma apresentação panorâmica. Nos nossos próximos programas, nossos próximos encontros, nós iremos aprofundar a carta de São Paulo aos Gálatas através da teologia da cruz. Aguardo vocês, estaremos juntos neste novo momento de formação. Que Deus seja a nossa luz, ninguém mais.